Meus irmãos e minhas irmãs, a paz do Senhor esteja com todos nós e com aqueles irmãos que estão acompanhando esse estudo em outras partes, inclusive lá na África. Eu quero começar o assunto de hoje dentro daquilo que a gente já tem estudado, para finalizar, pelo menos por hora, o assunto que diz respeito à justificação pela fé. Nós vimos naquele quadrinho que a justificação nossa perante Deus, ela se dá pela fé. No vídeo número 5, que foi o vídeo da semana passada, a gente explorou o assunto da fé de Abraão, a gente explorou parte do capítulo número 4 da carta aos Romanos, e hoje nós vamos ver a outra parte da carta aos Romanos que segue aquilo que nós vimos. Só para poder ter um encadeamento da coisa, na semana passada nós vimos desde o versículo número 8 do capítulo 4 até o versículo número 19 do capítulo 4. E hoje nós vamos começar vendo do versículo número 20 até o versículo número 25 e fazendo alguma passagem rápida pelo livro de Gênesis, que diz respeito à experiência que Abraão teve com Deus. Pode repetir o capítulo? Muito bem. Pode repetir o capítulo? Capítulo número 4, vamos começar no versículo número 20 até o versículo número 25. Capítulo 4 da carta aos Romanos, do 20 até o 25 desse momento. Então veja, a gente já falou, mas eu quero só engatar com o assunto anterior, que a nossa justificação diante de Deus, como pessoas pecadoras, vem pela fé. Nossa justificação vem pela fé, não é pelas obras. A gente já explorou esse assunto antes. Mas hoje eu quero dar uma vez mais uma conotação bem prática, aplicação prática na nossa vida, do assunto da justificação pela fé, recomeçando, complementando o assunto na pessoa de Abraão, que foi uma experiência viva, uma experiência real da fé dele no Senhor. Então, como a gente já tinha dito antes, Abraão é o pai da fé, ele é conhecido como o pai da fé. Então, ele sendo uma pessoa, como nós vimos na semana passada, que Deus disse a ele para ele sair de onde ele estava, deixar a parentela dele e ir para a terra prometida, que era no lugar onde Deus ia indicar como ele chegaria lá. Você imagina alguém recebeu uma orientação da parte de Deus de que, olha, você saia, eu vou te indicar o caminho. Você não sabe, mas eu vou te indicar o caminho. Isso é uma boa ilustração do que é caminhar pela fé. É o Senhor que indica o caminho. Porque quando a gente tem o mapa na mão, quando a gente tem o GPS na mão, bota lá o endereço de partida e o endereço de chegada, é fácil, né? Caminhar com o mapa na mão ou caminhar pelo GPS. Mas caminhar pela fé, a gente não sabe o caminho, a gente é ordenado a fazer. E aí, só engatando no assunto da semana passada, ele não saiu muito bem da maneira que Deus tinha mandado ele fazer, porque Deus tinha falado para ele: deixe a sua casa e a sua parentela, imagina, deixe a sua família e vai para onde eu te mandar ir. Ele, na verdade, não deixou a sua parentela, ele saiu atrás dele. O sobrinho Ló, saiu, o pai saiu, não sei se a mãe não é mencionada na escritura, mas saiu com a família atrás dele, pelo menos parte da família. Aí o primeiro lugar onde ele parou, o pai dele estava muito mal.
E aí o pai dele faleceu, né, naquele lugar e, portanto, não seguiu viagem. Mas Ló seguiu a viagem com ele. O fato é que o segundo estágio da viagem, que foi sair de onde o lugar onde o pai faleceu, ali realmente ele entrou naquela do deserto e caminhando somente pela fé. Por isso é que ele é chamado pai da fé. Aí vem uma pergunta para a gente, que é uma pergunta muito prática em termos da nossa vida, para aplicar isso na nossa vida. Quando você vê Abraão como o pai da fé, uma pessoa que de fato caminhou pela fé, a gente vem em seguida uma pergunta: será que Abraão, sendo um homem de fé, será que ele não pecou? Será que ele não pecou em momento algum pelo fato de ser um homem de fé? Obviamente que ele pecou, e pecou mais de uma vez, e nós vamos explorar isso hoje. Então a primeira lição que a gente aprende quando a gente vê a vida de Abraão é que ele era um homem de fé, mas nem por isso ele era perfeito e nem por isso ele deixou de pecar. A outra coisa que a gente tem que apresentar logo de início, antes de ler a parte da Bíblia que toca hoje, é o seguinte: a fé, ela não é um dom natural. Eu já tenho falado isso várias vezes quando eu prego e em outras oportunidades do estudo, mas é bom a gente sempre repetir isso para entrar na nossa mente. A fé não é um dom natural do homem. A fé é um dom espiritual. A gente não nasce com fé. A gente, enquanto não tiver o Espírito Santo de Deus guiando a nossa vida, enquanto a gente não estiver em Cristo, ou seja, não tiver chegado aos pés de Cristo, né, a gente não... A fé é um negócio que não é parte da nossa natureza. A gente às vezes faz confusão entre a esperança e a fé. Você tem esperança, todo homem tem esperança de alguma coisa, né? Agora a esperança vem daquilo que a gente vê, né? Eu tenho condição de fazer isso, eu tenho condição de fazer aquilo, eu vou lutar para fazer aquilo, então eu tenho esperança de chegar onde eu quero, né? Esperança não é fé. A fé é uma coisa que vem da parte de Deus. Tanto é que quando você vai aos originais das Escrituras, quando se fala de fé, desta fé que a gente estuda, é a fé de Jesus Cristo, é a que se caracteriza como aquilo que está escrito. A fé é a certeza das coisas que não se vê, né? Por quê? As promessas de Deus, elas não se alcançam pelo nosso maior esforço, elas se alcançam porque o Senhor nos dá esse dom espiritual de a gente crer, e daí vem. E essa semana, por acaso, teve uma conversa interessante que uma pessoa falou comigo pelo telefone e disse assim: olha, sabe de uma coisa? Eu quero estudar a Bíblia. Me diga onde é que eu começo, como é que eu caminho. E aí eu me prontifiquei a ajudá-lo nesse sentido. Mas ele disse o seguinte: veja, eu ia numa igreja, uma igreja grandíssima, né? A igreja grande ou a igreja pequena, nesse sentido, não faz diferença na vida da pessoa. E chegava lá, tinha rock, era um negócio animado, as pessoas iam de qualquer jeito, o negócio era curtir. Essa palavra tem no Brasil, mas eu não sei se tem para vocês aí na África. Curtir é o quê? É você satisfazer aquilo que você quer, aquilo que te agrada, né? E quando eu preguei no domingo sobre a verdadeira adoração, eu preguei sobre a verdadeira adoração e eu não sabia que ele ia me ligar ontem e ia perguntar sobre o assunto, e eu falei: olha, isso que você descobriu agora, você veja o vídeo da minha mensagem de domingo, porque você vai ver o que é a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, a gente não está cantando para a gente curtir o que a gente está cantando. A gente está cantando para adorar aquele que nos criou, porque o Senhor procura o quê? Adoradores e não cantores. Foi o que a gente viu na minha mensagem de domingo. E adorar a Deus, a alegria do coração e encher a gente daquela satisfação é a consequência de a quem a gente está adorando.
né? É o resultado daquele que a gente vem para adorar. Ele está presente no meio da adoração e, portanto, ele enche a gente da alegria, mas não porque nós estamos buscando como primeiro resultado a gente agradar no amém. Aí ele falou, olha, você quer saber de uma coisa? Eu agora estou indo a uma igreja totalmente diferente, uma igreja batista, por sinal, lá na Califórnia, uma igreja conservadora, e o pastor me chamou para ter uma conversa comigo e me esclareceu. Aí eu me dei conta, ele falou, essas são as palavras dele, eu pensei que eu já estava numa boa, eu pensei que tudo que eu estava fazendo estava perfeitamente de acordo com o que a gente cumprir o propósito de Deus, que a gente foi criado para adorá-lo. Agora eu estou vendo que eu preciso de algo mais. Então, o pastor lá disse para ele, o que você tem que fazer é estudar a Bíblia. Agora, não pense em estudar a Bíblia como um autodidata e chegar em casa, ler a Bíblia todinha, ou até, tem gente até que decora, mas não se trata nem de ler nem de decorar, se trata de absorver. E eu ratifiquei para ele o seguinte, olha, você lê a Bíblia, qualquer pessoa de ler a Bíblia, requer uma orientação, porque senão você lê, e muita coisa, o Espírito Santo vai te abrir a mente, vai nos abrir a mente, é o Espírito, por isso é que a gente ora antes da gente, é o Espírito Santo que abre a nossa mente, mas muita coisa a gente tem que botar uma parte daqui com uma parte de lá. E a conversa dele, uma das coisas que ele disse que ele entendia antes era o seguinte, olha, basta o Novo Testamento, eu não preciso de ler o Antigo Testamento. Essa era a teoria dele antes. Olha, eu falei para ele, o Novo Testamento é o cumprimento daquilo que está no Velho Testamento. Não tem como você entender o Novo Testamento se você não ler paralelamente. Enfim, foi essa conversa proveitosa, porque está tudo dentro do mesmo pacote. Está dentro do pacote de quê? De caminhar pela fé. Caminhar pela fé não é uma questão de entender das coisas com a nossa mente ou com a nossa inteligência, mas entender as coisas do ponto de vista espiritual. E o apóstolo Paulo diz que as coisas espirituais se discernem pelo Espírito e não pela mão, pela boa inteligência. É preciso da boa inteligência, porque Deus criou a gente com inteligência, não foi para jogar a nossa inteligência fora, mas a inteligência só não leva a gente a caminhar pela fé, né? Muito bem, aí vamos voltar então para o Abraãozinho. A pergunta era essa, será que o Abraão nunca pecou? E eu afirmei sim, embora ele seja conhecido como o pai da fé, mas ele pecou. Agora, por que ele pecou? O pecado dele foi de matar alguém? O pecado dele foi alguma coisa assim, altamente escandalosa? Não. Um dos pecados dele foi andar com a Agar. Pois é, mas na verdade... Nascer Ismael. Isso aí foi, porque Deus tinha prometido a ele que ele ia ser o pai de uma grande nação. A gente já viu isso na semana passada, a mulher dele era estéril e tal, eles foram dar o jeitinho, o que está lá no vídeo da semana passada. E não era brasileiro, hein? Com Deus não adianta jeitinho de arrumar lá a Agar para resolver o problema deles terem um filho. Então o que acontece? Isso de fato foi um pecado, porque Deus não tinha mandado ele fazer isso. Muito bem, mas mais além disso, ele pelo menos duas vezes, está escrito, ele pecou com a mentira. Com a mentira. E a mentira é um negócio realmente do diabo, porque pode ser a mentira, a gente às vezes pode encontrar uma justificativa para a nossa mentira, como fez o Abraão. O Abraão, quando a gente vai chegar lá daqui a pouco no livro de Gênesis, mas o Abraão, ele não é que ele mentiu uma mentira total, ele engendrou uma meia mentira usando parte de uma verdade, e a outra parte era uma maneira dele querer se justificar, né? E que diante de Deus sabe o que está na nossa mente, no nosso coração. A gente querer encontrar o caminho de justificar o que a gente está fazendo errado pode enganar a gente mesmo, mas a Deus não engana, né? Então essa história do Abraão é típica, né? Porque a mentira foi uma meia mentira, mas que na verdade funcionou como uma mentira inteira. Então, qual foi o resultado da mentira dele? O resultado da mentira dele foi primeiro botar a mulher dele em um grande risco.
O resultado da mentira, primeiro foi botar a mulher dele num grande risco. E agora a gente vai entrar, primeiramente, a gente vai ler aqui o capítulo 4, versículo 20 até o 25, mas depois eu quero ir lá no Gênesis, para a gente entender o que de fato aconteceu com ele, e que no final ele foi justificado, não pelo que ele fez de bom ou pelo que ele fez de mal, mas ele foi justificado pela fé, que é um dom que Deus deu para ele, como dá para nós. Muito bem, então vamos começar lendo lá, voltando ao assunto dele, né? Diz lá no versículo 20 o seguinte: e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Quer dizer, ele não foi incrédulo da promessa de Deus, ele não foi daquele que diz assim, não, eu não creio nisso. Mas às vezes a gente tem uma incredulidade que fica um pouquinho escondida, né? Então está aqui, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ou seja, foi pelo dom da fé que ele se sentiu fortificado a crer, porque senão ele poderia até ter esperança, mas não fé. Aí ele diz, dando glória a Deus. Muito bem, quem é que quer ler o 21? E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Ou seja, e estando certíssimo, ele não estava certo não, ele estava certíssimo, pela fé dele, de que o que o Senhor tinha prometido também era poderoso para fazer. Coisa linda, né? O que o Senhor promete não tem barreira, não tem Satanás, não tem nada que seja uma barreira, porque o que o Senhor promete, ele é poderoso para fazer. E tem uma outra passagem na Bíblia, você vê como é que é lindo o estudo da Bíblia, porque uma coisa bate com a outra, não tem nada ali contraditório. O que diz? É que o Senhor é aquele que põe o querer e o realizar. Se vem dele o nosso querer, você pode ter certeza que não vai ter obstáculo, não vai ter barreira nenhuma, porque ele é aquele que botou no nosso coração querer, e ele é que vai levar a gente a realizar. Então você vê, no final das contas, nós dependemos em Deus para tudo. Às vezes a gente não se dá conta, mas a gente depende de Deus para tudo que a gente imaginar na vida. Se a gente quiser começar a fazer uma listinha, até para crer, a gente depende de Deus. Porque se ele não puser aquela fé, aquele dom na nossa mente, no nosso coração, a gente não vai crer nunca. Mas como ele é misericordioso, ele sempre dá a chance para a gente conhecê-lo, né? E aí a gente poder caminhar do jeito que ele quer. Então, ele estava certíssimo de que o Senhor que tinha prometido também era poderoso para fazer. Isso tem uma implicação muito prática na nossa vida de oração. Sabe por quê? Quando a gente orar, inclusive o orar nos salmos é uma coisa muito linda, e quando a gente orar até nos evangelhos, nas promessas que Jesus fez, a gente ora em cima daquela passagem e diz, Senhor, eu não tenho condição, mas o Senhor tem poder para cumprir a sua promessa. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que o que é impossível para o homem, dos exemplos, né? Senhor, isso é impossível para mim. Mas está prometido que o que é impossível para mim é possível para o Senhor. Aí é que vem a estabilidade que o ser humano precisa. Toda coisa que representa para a gente incerteza, eu não estou falando com gente inexperiente aqui, mas toda coisa que representa para a gente uma incerteza, um questionamento, uma dúvida, traz para a gente uma insegurança. Enquanto que as promessas de Deus, se a gente conhece as promessas de Deus que estão escritas na Bíblia, as promessas de Deus não trazem insegurança quando Ele enche a gente de fé, porque a gente não vai ficar preocupado com as circunstâncias. Por exemplo, né, eu visitei o irmão da dona Joyce, eu fiquei, meu Deus do céu, uma pessoa que está chegando realmente no fim. Eu não estou sendo antiético, porque ele foi tão feliz em compartilhar o que está acontecendo com ele. Fisicamente, você vê que ele está acabando, não tem mais nem como você imaginar assim alguma coisa diferente. Ele está consciente que ele vai morrer, mas ele está num estado de espírito lindo,
Porque a preocupação não é mais com ele. A preocupação passou a ser com a esposa dele. Por que razão? Ele sabe para onde vai. Ele sabe para onde vai. Então ele não está naquela agonia de quem está para morrer, mas que não tem fé. Porque quem está para morrer e não tem fé, entra num estado, um negócio terrível, não é isso mesmo? Então, se torna, a palavra de Deus se torna real quando a gente vê pessoas como essa. O cara que está ali, que ele não sabe se amanhã ele vai estar vivo, mas isso não está mais incomodando ele, porque ele sabe, ele tem certeza da promessa de Deus quanto o futuro dele. Muito bem. Aí quem é que quer ler o 22? Pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Então vê, tudo aquilo ali, ele tinha certeza de que o que tinha sido prometido, Deus era poderoso para fazer, e aí, pelo que isso lhe foi também imputado ou creditado, outra palavra para imputado, como o quê? Justiça. Isso lhe foi creditado como justiça. Não foi a capacidade dele de superar ou não superar os problemas da vida dele. Foi a fé. A fé é que é acreditada para nós como justiça. Porque a gente não é justificado, já estamos carecas de saber disso, que a gente não é justificado pelas boas ou pelas coisas ruins que a gente faz. As boas coisas que a gente faz é a demonstração da nossa fé. O nosso testemunho de vida fazendo coisas boas não é a causa, é a consequência da gente caminhar pela fé, daquilo que Deus dá a gente o privilégio de fazer para mostrar que nós viemos. Nós não viemos para servir a Satanás. Se a gente está em Cristo, a gente veio para dar testemunho de Cristo. E o testemunho de Cristo é só de coisa boa. Não tem nenhum testemunho de Cristo que seja para instruir ninguém. É isso mesmo? Muito bem. Então, a justiça de Deus se cumpre porque Deus, aquelas pessoas que pregam ou as pessoas que aprendem só o evangelho chamado evangelho fácil, o que é o evangelho fácil? É pregar só sobre o amor de Deus. Ah, Deus é misericordioso, Deus é amoroso. A gente sabe disso, a gente vive isso. Toda vez que a gente está no desespero que Ele vem nos acolhe, a gente vive isso. Mas tem muita gente que omite o evangelho completo. O evangelho completo fala que Deus é amor e que é misericórdia, mas Ele também é justiça. Ele não fecha os olhos para as injustiças. Ele não passa a borracha nas injustiças, porque as coisas que são injustas não são coisas que satisfazem a Deus. Então, quando lhe foi acreditado como justiça, é que justiça? A justiça do homem ou a justiça de Deus? A justiça de Deus operando na vida dele, né? Por meio da fé. Aí quem é que quer ler o 23? A Sandra. Mas não é só por causa dele que está escrito que isso lhe foi atribuído. O 24 também. Mas também por nossa causa, por quem a justiça será atribuída a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Está vendo só? O pensamento se completa aqui, não é? Mas também por nós. A sua versão é até um pouco mais fácil de entender. Mas também por nós. A quem será tomado em conta? A tua diz como? Na segunda parte. Tomada em conta. A expressão que está aí na tua tradução. A 24? Mas também por nossa causa, por quem a justiça será atribuída a nós. Tá vendo? Mas também por nossa causa, a quem a justiça de Deus, não a justiça do homem, será atribuída a nós. A justiça de Deus vai chegar a nós por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso tem a ver com aquele lance da fé, não é? Exatamente. Da profissão de fé. Você acredita que Jesus Cristo como seu único salvador. Exatamente. Então, quando nós estamos estudando o assunto da justificação pela fé, é de que nós somos justificados por meio da fé em quem? A fé em Jesus Cristo. Por quê? Está aqui. Porque Ele, né, aquele que dos mortos ressuscitou, o Jesus nosso Senhor.
Ou seja, ele não ficou lá morto, ele está vivo para atribuir a nós, para acreditar a nós a justiça de Deus. Quando quer que o homem chegue aos pés de Jesus e se renda, porque se reconhece que é pecador e que precisa dele, até para ter fé a gente precisa dele, nesse momento ele está sempre de braços abertos para nos justificar perante o Pai, porque ele não está morto, ele está vivo. Ele está falando de um Deus que está vivo, sentado à direita do Pai, como está lá no Credo dos Apóstolos, intercedendo por nós. Toda vez que a gente ora a Deus, a gente pede em nome de Jesus. Por quê? Porque Ele é que é o nosso intercessor, né? É Ele que vai ao Pai por nós, né? E aquele que está vivo lá sentado, ele não está morto não, enquanto tem muita gente que ainda está olhando Jesus na cruz, quando ele não está mais há muito tempo que ele não está na cruz, ele já ressuscitou, para deixar bem claro que ele é um Deus vivo, aquele que nos justifica, né, e que nos dá a fé, ele é um Deus vivo. Aí o 25 fecha esse negócio. Quem quer ler o 25? O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Olha que coisa linda. O qual, por nossos pecados, foi entregue, né? A gente é que tinha que estar lá, por quê? Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Salário do pecado é a morte, não tem meias palavras. Se o salário do pecado é a morte, tem que pagar o preço da morte. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele não mandou a gente ficar lá naquela cruz. Ele enviou o Filho dele para pagar, né? Sofreu, foi crucificado. Quando a gente valoriza o que Ele fez pela gente, né? Aí a gente diz, meu Deus do céu, eu é que teria que pagar pelos meus pecados. No entanto, eu estou livre, em Cristo eu não tenho condenação, está lá escrito. Em Cristo eu não tenho condenação se eu crer nele. O salário do pecado é a morte. E Jesus assumiu o nosso pecado e morreu. Foi completo. Exatamente. Exatamente. E veja, ele não tinha pecado. Não. Mas assumiu o nosso. Assumiu por nós, né? Assumiu por nós, assumiu no nosso lugar. E por quê? Ressuscitou para a nossa justificação. Se ele não tivesse ressuscitado, se ele estivesse ainda lá no túmulo, ele seria capaz de nos justificar hoje? Foi uma prova que Deus aceitou o sacrifício que ele fez. Uma prova de que o Pai aceitou o sacrifício que ele fez em nosso lugar, para que hoje, até o dia que ele voltar, a gente possa saber e pedir a ele: Senhor, eu preciso de Ti, a minha fé está baixa, Senhor, aumenta a minha fé, para eu não ter dúvida, Senhor, de que o Senhor prometeu e o Senhor já pagou pelos meus pecados, mas eu quero me arrepender, Senhor, eu quero me arrepender. E aí, hoje de manhã, quando eu estava estudando isso aqui, eu não quero entrar em muito detalhe, sim, que aí em lugar de ser 1 hora de vídeo, vai ser 2 horas de vídeo. A gente explora isso outro dia. Mas aí a pergunta que veio na minha cabeça é o seguinte: Abraão, ele foi perdoado, não foi? No final das contas, ele foi perdoado, né? No final das contas, ele foi perdoado. Aí, para os que não entendem o que está escrito na Bíblia inteira, aí pergunta-se: ele se arrependeu do que ele fez errado? Certamente se arrependeu, porque senão ele não teria sido perdoado. Quando Jesus apareceu lá naquele monte, se lembra? Quem é que estava do lado dele? Da transfiguração? No monte da transfiguração. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Pois é, mas tem uma outra passagem que eu não me lembro de cabeça agora, em que Abraão aparece. Sim, mas é falando com Jesus. Falando com Jesus, se lembra? Então, não, das pessoas da terra, estavam lá Pedro, Tiago e João. Exatamente. Mas eles viram Jesus falando com Moisés e Abraão. Exatamente. Agora a Vivô me relembrou. Eles viram, foram testemunhas, né, para a gente, um
um fator mais para acrescentar. Eles viram lá no Monte da Transfiguração os discípulos, mas viram Abraão falando com Jesus. Se Abraão não estivesse vivo lá na vida eterna, como é que ele ia aparecer falando com Jesus? Ele estava lá no inferno, não é isso mesmo? Então, essas coisas são lindas porque levam a gente a ver que, de fato, as promessas são reais. As promessas de Deus são reais. Toda vez que a gente tiver que orar e que a gente tiver em dúvida, vai lá na Bíblia, né? Onde é que está falando sobre esse assunto aqui na Bíblia? Aí a gente ora, Senhor, eu estou orando a Ti, Senhor, porque é promessa sua, não é promessa de homem, né? Então, se é a promessa dele, a gente tem o direito a pedir a ele que tenha misericórdia de nós e que cumpra naquele momento na nossa vida aquela promessa dele. Muito bem. Então aqui a gente encerrou essa parte. Muito bem, sabemos então que somos justificados pela fé, sabemos que é a fé em Jesus Cristo. Agora vamos voltar lá para a vida do Abraão, lá no Gênesis, para ver na prática o que ele fez de errado, mas que ainda tendo feito de errado, não é isso mesmo? Ainda que tendo feito de errado, Deus o perdoou. Muito bem. Aí vamos lá no Gênesis capítulo número 12. Gênesis capítulo número 12, que fala da vida do Abraão. E nós vamos ver do versículo 10 até o versículo 20. Gênesis capítulo 12, versículos 10 ao 20. Situação real, situação difícil, situação que colocou ele com certo medo. Qual foi a situação? Ele, o que está escrito aqui? Quem é que quer ler? Pode cada um ler, tipo, por exemplo, o primeiro poderia ler do 10, para não cortar o período todo, pode ler do 10 ao 12. Vamos começar a primeira parte pelo 10 ao 12. O que está escrito lá? E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, que era a sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão a vida. Pessoal, e a situação dele, será que era uma situação confortável? Ele tinha um temor, não tinha? Sim. Primeira situação dele que não estava confortável, ele estava numa terra que tinha fome, faltava comida, estavam em carência de comida. Aí foi para onde tinha comida, né? Se a gente começar a refletir na nossa vida, isso aí tem tudo a ver com a experiência prática também da nossa vida. A gente, em alguma situação semelhante, a gente deverá ter passado na vida. Por que eles matariam se fosse, ele dissesse que era mulher e dizendo que era irmã, não matariam? Por quê? Qual a razão? Angela, o que está escrito aqui é o seguinte, veja, está escrito, ele sabia que a mulher dele era bonita, sabia, ele não desconhecia, sabia da cultura dos egípcios, ele não era desconhecedor do que se passava lá, né? E aí o temor dele era o quê? De que, porque você é bonita, eles vão me matar para ficarem com você. Pastor, você também posso entender, ou posso ver aqui, que o Abraão, um homem de Deus, que fazia tudo o que Deus mandava, mas ele teve aqui uma fraqueza de fé. É lógico. Experiência concreta de vida de um ser humano, Yes. né? Muito bem. Ainda que sendo um homem extremamente ligado com Deus, estava aí. Aí é o jeitinho humano. Você perguntou, mas o que garantia que dizer que era minha irmã que não iam... Ela continuava sendo bonita, continuava mesmo. O fato é o seguinte, o que veio na mente dele
Se a minha irmã não ia matar, ia matar também. Porque talvez ela solteira, ela como irmã, ela solteira, era available, era disponível, e ela casada era comprometida. Então ele tinha que morrer para ela ficar livre, para mais tarde Exatamente. lançar a mão. E para eles fazerem o que quisessem. O que quisesse. Não é isso mesmo? Então, a gente vai chegar lá, mas é exatamente isso. Né? Ela, como sendo casada, teria algum tipo de barreira. Né? Aí, o que veio na cabeça dele? Muito bem, o que diz então? O que ele falou para ela? Dize, peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa e que viva a minha alma por amor de ti. Veja só. Aqui fala, diz que és minha irmã, para que tudo me ocorra bem por tua causa e a minha vida seja preservada por amor a ti. Muito mais clara essa tradução, né? Parece uma cumplicidade aqui dos dois, né? Então você vê como é que é a mente do homem. Tipo assim, eu tô na sua mão. Mas veja só que coisa interessante. Será que ali, a gente está falando de fé, né? Será que ali o Abraão estava realmente seguro de que Deus ia preservá-lo? Ou será que ele estava mais preocupado do relacionamento dele, o eu dele, né? Ele teve dúvidas aqui, ele teve medo, ele teve fraqueza, ele achou que ele não existiria, passou a possibilidade na vida dele, então como aquela pequena possibilidade apareceu, ele quis se preservar diante da inteligência dele, o que ele poderia fazer já que para se preservar, já que o medo veio. Né? Então ele estava se garantindo nele e nela, não se garantindo em aquilo que Deus eu acho que ele fez um pacto aqui com ela também, tipo assim, olha, você aqui, porque aqui o meu ele fala, diz, para ela dizer, então a responsabilidade está em cima dela. Diz que és minha irmã, para que tudo me ocorra bem por tua causa. E tu falar isso vai ser, né, a responsabilidade ele está colocando cada dia mais, cada momento mais na mão dela. Que corra bem por tua causa e a minha vida seja preservada por amor a ti. Quer dizer, assim, é porque eu te amo também. Ele fez uma enrolação com ela também aqui, não só com Deus. Mas por que ele não disse? Dize que você é minha irmã para que tudo vá bem conosco. Com nós dois. Mas ele falou me, porque ele sabia que ele ia morrer, que iria pagar o pato seria ele. E aqui ele estava dizendo para preservar, que no fim ele fala aqui, que minha vida seja preservada por amor a ti. Quer dizer, não fala nada, porque eu te amo, né? Não diz nada. Se te perguntarem, tu mente, diz que é minha irmã. E coloca a responsabilidade na mão dessa moça, dessa mulher que, né? Aqui ele já amedrontou, né? Diz que é minha irmã, para que tudo ocorra bem, me ocorra bem, por tua causa, a minha vida, quer dizer, por você, se você falar isso, a minha vida vai ser preservada. Quer dizer, mais uma responsabilidade. Mandou ela mentir, mandou ela preservar a vida dele, para que tudo ocorra bem com ele. Que a vida dele estava na mão dela. E que ela fizesse tudo isso, que ele seria, que ele iria preservar o amor que ele tinha por ela. Quer dizer, é uma barganha que existe hoje também. Exatamente. Com homem e com mulher. Se você fizer isso, eu lhe dou isso. Se aplica exatamente ao dia de hoje. De hoje. Né? Então, seu João, o que o senhor ia falar? A falha que Abraão teve na sua fé, conjuntando esta meia mentira ou essa combinação com ela, com a esposa, foi uma falha de fé em Deus. Não, sem dúvida. Foi uma falha de fé em Deus. Foi uma fraqueza humana. Exatamente. Porque eles fizeram a combinação certa, ele foi poupado da morte
E ela foi levada para o rei, que era a cultura daquele país. Porque ela Era era agora bonita. livre, né? Porque ela era bonita. Ok. O rei não ia Porque pegar uma feia. ele não foi levado à morte logo, Mas Então- depois descobriram. mas depois, quando ela foi, mas ela foi levada, porque ele talvez foi preso ou something. Exatamente. Agora não me lembro como é que... Você vê como é que uma pessoa, a falta de fé de uma pessoa, induz a outra a fazer a coisa errada também. Isso não foi mais nem menos do que ele tentando ter o controle da vida dele diante do que ele estava sentindo, do medo, da insegurança. Ele viu que ele poderia morrer, ele deu a brecha, né? A pequena dúvida, e o diabo, né, provavelmente aproveitou ao ponto do cara propor uma coisa indecente desse para a mulher dele, botar a responsabilidade da vida dele na mão dela, porque na realidade aí o pecado foi ele induzir ela também, né? Muito mais profundo do que ele mentir e mandar ela mentir. Parece um pecado leve. Eu menti fiz ela mentir. Na realidade é muito mais profundo, porque ele induziu a ela A mentir. a ter um comportamento, uma coisa muito, botar a responsabilidade da vida dele Na mão dela. na mão dela. Em cima de uma mentira. Em cima de uma mentira. E na verdade, a meia mentira que ele inventou aí, né, é de que como ela era meia irmã dele, Com ele. a meia irmã com ele. É por isso que foi meia mentira. No caso do que a Sandra acabou de falar, eram foi dupla irmãos. mentira. Eram irmãos, mas não do mesmo casal. Exatamente. Então ele isso é que usou. foi meia Você vê, mentira. o ardiloso do pensamento humano. Como é que o pensamento do humano é ardiloso? Né? Um homem de fé, um homem de Deus, né? Bastou abrir a brecha de não crer que o Senhor é que ia garantir a situação, para abrir a brecha para o diabo fazer a festa. Aí o diabo fez a festa. E vamos ver como é que o diabo fez a festa. Ok, Muito bem, então vamos ver o que diz aqui o 14. E aconteceu que, entrando Abraão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. Como é que fala a tua coisa que deve ser muito Deixa eu ler aqui, a minha tá bem fácilzinho. Tá. E aconteceu que quando Abraão entrou no Egito, os egípcios viram que a mulher era de beleza atraente, e os príncipes do Faraó a viram e elogiaram-na diante dele. E a mulher foi levada para o palácio do Faraó. Tá vendo? Ficou muito claro qual era o interesse ali, né? Claro. O interesse deles era... Ela bonitinha, passou o olho. Exatamente. Aí o 16 diz... Pronto, não era casada, era. Aí o 16, você vê as consequências, aquilo que a gente fala, o pecado, Só não era a primeira consequência do pecado gera um problema para a própria pessoa que pegou. Ela mentiu. A segunda consequência do pecado é que geralmente contamina quem está junto. A terceira consequência do pecado é que contamina a sociedade e contamina o mundo como está hoje. Aí vamos ver o que gerou aquela mentira dele, o que gerou. Veja bem. Por quê? Porque Deus é justo. Vamos ver o que aconteceu. E aí, e fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas e jumentos e servos e servas e jumentas e camelos. Imagina, por conta do que ele permitiu que É uma coisa acontecesse, má. né? Por conta do que ele permitiu que acontecesse, o que acontece? Aí encheram a bola dele. Toma aí, Abraão, olha, você tem tudo que você quiser. Tem aí quantas ovelhas você quiser, tem vacas, tem jumentos, tem o que você quiser. Servos e servas. Você vê aquele negócio que é triste, mas isso é a natureza humana, né? Aqui no 16, no meu, ele fala assim: e por causa dela,
Ele tratou bem Abraão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentos, camelos, por causa dela. Pois é. Aí o 17, agora vem a consequência, porque Deus não está dormindo, não estava nem está. Aí o que aconteceu? Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. A justiça de Deus não permitiu que aquilo ali se consumasse, que eles quiseram se consumasse. Agora você vê, se ela entrasse em adultério, você vê como ia ela ficar contaminada, porque o filho da promessa de Deus ia vir por intermédio dela. Se o filho da promessa de Deus ia vir por intermédio dela, Deus preservou ela e castigou. O que diz na tua tradução, Sandra? Aqui, o 17. O Senhor, porém, feriu o Faraó e o seu palácio com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Tá vendo? Então chamou o Faraó a Abraão e disse: quem é isto que me fizeste? Aí veio a bomba. Né? Sim, eu tenho uma pergunta aí nisso. E por que o Faraó responsabilizou ele com das pragas? Porque não ia. Ele responsabilizou o Faraó, porque o Faraó responsabilizou ele, porque o Faraó não tinha uma ideia de que quem estava punindo ele não era Abraão, era Deus. Quem estava punindo ele era Deus, porque Deus não queria que eu entendo isso que Deus estava punindo, mas o que eu queria saber, qual o entendimento que o Faraó tinha aí nesse momento para acusar assim Abraão. Ele tinha que dizer, essas pragas estão acontecendo por quê? Porque Abraão. O que está escrito na Bíblia? Essa pergunta é boa. Que a lei de Deus está escrita no nosso coração. O Faraó podia não ter nada a ver com o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Faraó podia ser o que fosse, se tivesse fé, se não tivesse fé, se fosse de outra religião, mas a lei de Deus está escrita no coração. Quando um homem, seja ele quem for, o Faraó ou o indício que fazia com que ele descoberta, alguém dedurou, Não. Ele sentiu, porque consciência dele, né? O que eu estou querendo não é correto. Então o que acontece? Tem que culpar alguém. O Faraó ia chegar para ele mesmo e dizer: Senhor, me perdoa, porque ele sabia que o Abraão e a Sara eram o Deus de Abraão e Sara, não era o Deus dele. Então ele tinha que culpar alguém. Quem é que ele culpou de imediato? Foi o Abraão. Porque eu fiquei assim entendeu assim, out of the blue. Aqui no 18 diz assim: então chamou o Faraó Abraão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? O que ela quer saber? Como é que ele descobriu? Como é que ele chegou à conclusão? Ele chegou a essa conclusão, tudo bem, que ela era mulher e que de repente as pragas estavam vindo por causa daquilo. Que não era mulher em si. Não está escrito. Não está escrito como é que ele descobriu. Mas na minha maneira de ver, uma coisa é certa: o Faraó, quem fosse, não ia estar ali. A consciência dele não ia estar. Então, o que eu fiz de errado aqui? O que eu fiz de errado? Eu creio que o Faraó foi avisado por Deus que foi Abraão o culpado. É possível que foi avisado por Deus que foi o Abraão o culpado. Exatamente. Porque o Faraó não fez nada errado conforme a sua cultura. Ele podia ter quantas mulheres tivesse e ninguém tinha nada com isso. Então aquilo era apenas mais uma. Okay? Deus deve ter botado no coração dele, na mente dele, que o Abraão é que causou este problema para ele. A resposta. Não, tudo bem. Até aí tudo bem. Assim, porque essas pragas, de repente, pode ser por causa desse cara aí que veio pra cá, que serve outro Deus. A única coisa diferente que a gente está fazendo foi esse cara que entrou aqui no nosso território.
Até aí eu até posso entender, mas quando ele pergunta o que é isso que me fizestes, por que não me disseste que ela era tua mulher? Então, aí, tipo assim, parece que alguém dedurou alguma coisa, porque o faraó também não ia ter a bola de cristal para dizer... Não, mas o faraó pode ouvir o que Deus quer dizer. Pode ter sido uma revelação de Deus para ele. Não é preciso tenha sido uma das pessoas, alguém que falasse. Geralmente ninguém sabia. Aí, gente do Egito ninguém sabia. Aí, veja só a pergunta dele. Para ele já estava claro que não era irmã e que era mulher. Por quê? Por que disseste é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher, agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Vai para a terra com fome. Vai para o teu lugar. Aqui você não tem lugar porque já me saiu caro. E o que está na tua tradução? Por que me dissestes é minha irmã? Por isso tomai-a para ser minha mulher. Agora, aí está a tua mulher. Pode tomá-la e partir. Exatamente. Você vê, e eu concordo com o irmão João, porque é o seguinte, na cultura dele isso não era problema. Não. Mas Deus deve ter botado na cabeça dele o seguinte, olha, libera isso aí, porque você não vai se meter com ela não. Não foi pela boa ética ou pela boa atitude dele, até porque a cultura dele era diferente. Só pode, na verdade, ter sido Deus, porque eu não creio que nenhum dos asseclas do faraó lá tinha discernimento que as consequências vinham por esse fato. É mais provavelmente... Na realidade, com a mentira dele que ele teve de botou a mulher, Deus deu um livramento para ele, porque na realidade quem pagou o pato foi o faraó, que não tinha nada a ver com isso. Isso que eu ia dizer, ele merecia ter as pragas para ele, era em cima dele. Porque afinal de contas, ele duvidou, ele mentiu. Duvidou de Deus, porque se ele tinha tanta fé, e ele na hora que, porque eles vão querer a minha mulher, que ela é bonita, ele tinha que acreditar que Deus não ia permitir que ninguém fizesse nada. É isso. Então as pragas tinham que ser para ele. Não teria que ser a consequência em cima do faraó, porque o faraó estava no território dele, na mas a justiça de Deus é a justiça de Deus. Está escrito que o pensamento de Deus é diferente dos nossos. Não, aqui você pode também ver de um outro ângulo, né? Do ângulo que Deus, mesmo ele mentindo, induzindo a mulher, Deus teve misericórdia com ele e deu o livramento. É como se Deus tivesse dado um tapa na cara dele de luva de pelica. Disse, olha aqui, você duvidou, né? Você teve medo e eu ia te livrar dessa de qualquer forma, entendeu? Talvez seja assim um exemplo de boa moral, ou de ética. Sim, mostrar mesmo de ética, porque ele tinha de qualquer forma uma ligação com Deus, não era isso? Sem dúvida. Então, Deus, como um pai misericordioso, amoroso, ele pecou, ele foi fraco, ele teve medo, ele teve dúvidas, e Deus mais uma vez teve misericórdia e disse, vou te livrar dessa novamente. Vou fazer uma coisa aqui e o faraó vai te dispensar em tu e tua mulher e todos os seus pertences. Todas as mostrando coisas, o amor dele, né? Todas as coisas que o faraó, que Abraão fez, todas as coisas que Abraão fez, não deviam ter sido feitas por ele, porque ele devia ter confiado em Deus e dizer, e não engenhar aquela mentira, porque Deus ia protegê-los de qualquer maneira. Mas eu achei legal de qualquer forma, eu achei bom porque isso é pra gente ver, é pra gente ler, porque isso está dentro da nossa natureza humana, né? Que é o vacilar, a dúvida, é o medo. Eu tenho medo, né? Mundo, né? A gente vê que tem momentos que a gente quer tomar nas mãos a própria, como é que se diz? Tomar o leme no barco, né? Ter o controle. Isso não passou
um ato humano dele, né? De querer ter o controle e de se livrar da morte, porque ele sabia que a mulher dele era bonita, sabia dos costumes lá, e então... E é mais uma coisa que eu gostava de falar nisso, é que para a gente ter a certeza e saber que Deus Tá cuidando. nunca chega atrasado. Exatamente. Porque quando o faraó tinha a mulher no seu poder, podia ter usado ela logo já. Não. Usado. Deus não permitiu. Deus não permitiu. Isso é uma coisa linda. Deus não permitiu que ela fosse abusada. Pois não. Deus chegou. Deus nunca vem muito adiantado. Nunca chega 3 meses antes. E a Acho gente que a Sabe a hora, é a hora exata. Eu queria tanto saber a hora que ele ia me dar. E aí o faraó deu ordens aos seus varões a seu respeito e acompanharam a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Olha, sai daqui, se manda, porque eu não quero... Leva tudo como tu tem. eu não quero arrumar mais rolo por conta da sua presença, né? Aqui ele fala, então o faraó deu ordem aos seus guardas a respeito dele, os quais mandaram embora, junto com sua mulher e com tudo que possuía. Quer dizer, misericórdia de Deus aí, né? Misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus. Aí então, se alguém quiser, depois eu tiro uma cópia, eu até dou essa aqui que eu tenho no meu computador. E aí, como é que então, se a gente está falando da justificação pela fé, a gente viu que ele mentiu, e tem um outro episódio que ele também mentiu lá na frente. Ele também mentiu lá na frente, a gente depois vai ver isso com calma, né? Então, Abraão como então ele foi justificado? Ele foi justificado porque ele fez tudo certo, pelo que ele fez tudo errado? Não, ele foi justificado pela sua fé. Pela sua fé, né? Muito bem. Durante a sua permanência no Egito, ele deu prova de que não estava livre da fraqueza e imperfeição humana. Ocultou o fato de Sara ser sua esposa, mentiu, disse que era sua irmã, o que evidenciou desconfiança no cuidado divino. Então, qual é a conclusão? Devemos sempre vigiar, orar e vigiar, porque não estamos isentos de cair em tentação, a menos que mantenhamos a nossa comunhão verdadeira com o Senhor, caminhando bem pertinho de Deus e em obediência, né? Então aí vai fechar com aquilo que a gente pregou no domingo passado, que é a verdadeira adoração. Quando a gente está verdadeiramente cumprindo o propósito para o qual Deus nos criou, ou seja, que tudo que a gente faz reflete a verdadeira adoração ao Senhor, aí as coisas realmente funcionam. O que a gente vive hoje não é nada diferente, é até pior do que aconteceu lá. Ele saiu do lugar dele para ele procurar uma condição melhor, um lugar para comer, onde na terra dele não tinha, e aí entrou naquele problema todo, né? Entrou no problema de duvidar, e, enfim, é uma lição. Eu acho que essa lição de sermos justificados pela fé é uma das coisas grandíssimas que o apóstolo Paulo fala, porque na verdade a gente é justificado perante Deus não é pelas nossas boas ações, mas pelas nossas más ações. Então, aí quando a gente vê isso, eu creio que realmente Abraão foi salvo e ele deve ter se arrependido, porque não há salvação, não há perdão se não houver arrependimento. Eu fico imaginando, por exemplo, aquele assunto lá do Davi, quando ele se meteu lá com a Batseba, né? Praticou adultério com a Batseba, a história toda que a gente já conhece da Batseba. Qual foi a consequência? A consequência foi tristíssima. Depois ele se arrependeu de estar no profundo da consciência do que ele tinha feito errado, porque o que acontece na prática é o seguinte: a nossa falta de fé, as nossas coisas erradas produzem efeitos não é só de ordem espiritual, produzem efeitos de ordem, de consequências de ordem também material na vida da gente. Muito bom. Tem algum comentário mais? Ou alguma? Então vamos orar para a gente encerrar. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela lição que nós aprendemos da justificação pela fé. E nós, Senhor, precisamos totalmente de Ti. Realmente,
não somos capazes não só de nos justificar, mas precisamos de Ti para aumentar a nossa fé, para a gente poder ter uma vida estável, não pelo que a gente vê que é possível acontecer, mas pelo que a gente crê nas Suas promessas. Assim, oramos agradecidos e que o Senhor abençoe também os irmãos lá da África, os irmãos do Brasil, onde quer que vão assistir que estão assistindo a esse estudo da Carta aos Romanos. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.